Nesse tempo de crescer missionário, tem sido muito especial conviver com esses missionários, homens e mulheres de Deus. E agora pela manhã você tem a oportunidade de ouvir o pastor Flávio trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração. Um homem, um plantador de igrejas, um homem que tem trabalhado ali em Foz do Iguaçu, está revitalizando uma igreja, está plantando outra igreja. A igreja Jornada. Então ele vai te explicar um pouquinho. Começou na barraca a fazer evangelismo e está investindo ali na vida de muitas pessoas. A esposa Fabiana, fica em pé, por favor, para a igreja conhecer, é a esposa do Flávio. Esse casal tem sido um instrumento nas mãos de Deus. E pensa num homem apaixonado por Jesus. Eu queria orar agora, pedindo que Deus o use realmente com graça para ministrar os nossos corações. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós somos extremamente gratos a Ti, Deus, pela vida do Flávio, Deus, pela sua esposa Fabiana, pela instrumentalidade que eles têm sido em Tuas mãos, ó Deus, abençoando aquela cidade de Foz do Iguaçu, Pai. E agora peço que o Senhor o use com poder, com autoridade, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, para falar, para desafiar a Tua igreja. Deus, que Ele possa realmente, com o poder do Teu Espírito, Pai, ministrar, Senhor, o nosso povo agora, nesta manhã, Pai. Obrigado pela vida dele e o use, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amado. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, pastor. Irmãos, muito bom dia. Deus abençoe sua vida, sua casa e também toda a sua família. Um tempo extremamente abençoado, onde nós temos sido impactados por aquilo que Deus pode fazer por meio de uma igreja. Eu quero muito agradecer a IBB, Igreja Batista do Bacaxeri. Eu estava pensando, sozinho, como nós podemos medir o valor de tudo isso que vocês fizeram por nós missionários nesse tempo. Como medir isso? 26 anos de história de crescer missionário. Quantas vidas sendo cuidadas integralmente, física, espiritualmente, emocionalmente. Então o impacto disso é muito grande, não tem como a gente medir isso, Então eu quero agradecer muito por a igreja se doar, por a igreja se doar. A impressão e o testemunho que a gente leva da Igreja Batista do Bacaxeri é que as pessoas, de fato, se sentem parte de uma igreja. Há uma igreja na minha vida, na minha história, e não é um lugar que eu vou só. Eu faço parte da igreja, então eu recebo missionários na minha casa, porque isso é reino de Deus e porque eu posso abençoar outros. Então a gente vê muita doação, E quero muito agradecer à Igreja Batista do Bacaxeri. Agradecer ao pastor Roberto Silvado pela visão, pelo mentoreamento nesses dias. Agradecer ao pastor Silvani pelo carinho. Agradecer ao pastor Natal e a Carmen pelo cuidado de vocês, pelo esforço, pelo empenho de vocês em abençoar as nossas vidas. E agradecer também ao pastor Kane, que por meio da convenção foi a ponte para que a gente pudesse chegar aqui ao Bacaxeri nesse tempo. Quero agradecer também muito os meus hospedeiros, pessoas queridas e abençoadas. Quero agradecer ao Hélio e a Jane Marcengo por nos abençoar. Nós nos sentimos acolhidos e abençoados. E para nós foi uma grande honra, uma grande alegria poder orar com vocês à mesa, poder fazer uma refeição com vocês à mesa e poder falar com vocês daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, quero muito agradecer, tá, Jane? Você e o Hélio já são grandes amigos nossos. E aí a gente quer aqui trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para os irmãos, daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, A palavra primeiro tem que falar conosco. E nós somos missionários lá em Foz do Iguaçu, uma cidade com um grande desafio, cidade de fronteira. E nós temos trabalhado ali na plantação de igrejas e também na revitalização de igrejas ali em Foz do Iguaçu ao longo de 4 anos. Eu, juntamente com a minha família, nós, no Paraná, a gente já trabalhou na plantação de 4 igrejas. Nós fomos levados pelo Senhor e nós trabalhamos diretamente, do início, na plantação de 4 igrejas. E agora nós estamos em Foz do Iguaçu, também quebramos paradigmas por começar uma igreja através de pequenos grupos, focado em relacionamento, na rua, trabalhando com a minha família, com as minhas filhas. Mapeamos a cidade, os lugares mais longe de todas as igrejas, os piores lugares, nós escolhemos para poder atuar ali na rua. E Deus nos deu uma visão, uma direção de comprar barraca. Compramos uma barraca e banquinhos de plástico e uma caixa de Bíblia. Porque assim nós poderíamos fazer culto
em qualquer lugar que Deus nos levasse. Bem dinâmico, e perseveramos. No trabalho missionário você precisa perseverar. E ficamos um ano na rua, sistematicamente, toda semana. E a visão que Deus nos deu era crianças, porque as crianças nos levariam até os pais. E assim, depois de 4 anos, nós temos tido 70 pessoas, pais e crianças. E a igreja hoje é uma igreja nova, nascendo, 90% não crentes, precisam ser discipulados, aprendendo do Evangelho, lá em Foz do Iguaçu. Simultaneamente também, a gente tem revitalizado uma igreja que foi congregação durante 14 anos e hoje é a mãe da jornada, porque depois de 1 ano e 6 meses a gente conseguiu organizar esta igreja. Então, grandes desafios em Foz do Iguaçu para nós, para nós ali. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Marcos 7. É um texto que provavelmente você conheça. E nós vamos ler do versículo 24 ao 30. Versículo 24 ao 30 da palavra de Deus. Nós estaremos lendo. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos sentarmos nessa manhã de domingo para ouvirmos a tua palavra. Diante do corre-corre do nosso dia a dia, Senhor, os domingos pela manhã são preciosos em ouvir a tua palavra. Nós precisamos que o teu Espírito ministre aos nossos corações, e que a tua palavra seja aplicada nas nossas vidas, Deus, e que possamos, ó Deus, assim como diz Tiago, viver a tua palavra dia após dia. Abençoa-nos nessa manhã com a tua palavra, com o teu Espírito, Senhor, como já tem feito até aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a gente vê, quando a gente lê esse texto, a gente vê uma história que gira em torno de Jesus, uma mãe desesperada e a sua filha. E a gente vê o diálogo, a situação ali daquele momento na história de Jesus, na vida de Jesus, acontecendo a partir de um diálogo para com a mãe, porque aquela mãe tinha uma filha que estava endemoniada. Aquela mãe estava desesperada. Aquela mãe vai procurar Jesus em total desespero pela situação da sua filha. E a gente vê muito isso acontecendo dentro da palavra de Deus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê os encontros de Jesus. Quantos encontros Jesus teve, com Nicodemos, com Zaqueu, com pessoas endemoniadas, publicanos, pecadores. É muito interessante a gente ver esses encontros de Jesus. No caminhar do ministério de Jesus, ele vai tendo encontros, que vão sendo encontros marcantes. E as pessoas vão tendo as suas vidas marcadas e as suas vidas transformadas. Nesse momento que a gente lê esse texto, Jesus teve um encontro com a mulher sírio-fenícia. Ele se encontra com aquela mulher. E a gente vê, a partir desse diálogo, da situação que aquela mulher estava vivendo, a gente vê detalhes, palavras de Jesus que nos levam a uma visão correta do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho da graça que salva, que liberta. Agora, irmãos, era muito improvável que qualquer outro desse atenção à dor, ao problema daquela mulher.
era muito improvável. A maneira que Jesus olha para aquela mulher, não foi possível durante toda a sua vida ela encontrar uma pessoa que a recebesse, uma pessoa que acolhesse o seu pedido, que resolvesse o seu problema, que resolvesse a situação. Ela nunca conseguiu. Quem poderia resolver o problema daquela mulher? Quem poderia trazer uma solução para aquela mãe desesperada, para aquela mãe aflita? Então a gente vê a atenção que Jesus dá à dor daquela mulher. E assim é Jesus para conosco. A filha daquela mulher era impura. Aquela mulher era gentia, uma mulher sírio-fenícia. Jesus era um judeu, existiam muitas barreiras a serem rompidas aí, barreiras culturais. Uma mulher procurar um judeu, se prostrar aos pés de um judeu, ela não tinha direito às promessas que Deus fizera a Israel, porque ela era uma mulher sírio-fenícia, era uma gentia. Então a gente vê a quebra de tudo isso no desenrolar da história e do diálogo de Jesus para com aquela mulher. Versículo 24, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Queria que ninguém o soubesse, porque Jesus nunca teve um ministério de publicidade, de marketing pessoal. Nunca. Jesus, ele agia assim quando ninguém estava esperando, e não queria aparecer, não queria fazer show, não queria fazer um evento com aquilo, não queria usar do seu poder, da sua glória para isso. Nunca. Então Jesus não queria que ninguém o soubesse, que ninguém estava ali, talvez cansado, as multidões estavam ao seu entorno, começaram a acumular um número de pessoas, cada vez mais a gente vê isso através do Evangelho de Marcos, que as multidões eram a marca ali presente na vida de Jesus, mas Jesus não tem ministério com publicidade, Jesus nunca tem essa intenção, né? E no versículo 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Com um profundo respeito, aquela mãe se prostra aos pés de Jesus. Toda a caminhada, e aí a gente já aprende uma grande lição através daquilo que aquela mulher fez, toda caminhada, ela necessita começar assim como aquela mulher. Toda caminhada com Jesus, muitos, eles querem começar de cima para baixo, mas a gente precisa entender quem é Jesus, o poderoso Deus, o Senhor da história, o Messias prometido. Como é que aquela mulher chega de cima para baixo, se achando alguma coisa? O que aquela mulher faz é se prostrar. Versículo 25 diz que quando ela se aproxima de Jesus, ela se prostra. Ela se coloca aos pés de Jesus. Humildade, submissão ao senhorio, ao poder de Jesus. E é exatamente isso que ela faz no versículo 25. Ela se aproxima com a sua demanda. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Versículo 25 diz que ela tinha uma filha possessa de espírito imundo. Então ela vai até Jesus, sem falar ainda o que era, e ela se prostra aos pés do Senhor Jesus. E aí o versículo 26 diz que esta mulher era grega, de origem assírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. No versículo 26, sim, depois ela ter se prostrado no versículo 25. No versículo 26, aquela mulher agora, ela vai dizer para Jesus qual o seu problema, qual a sua necessidade. Ninguém nunca pôde resolver o problema daquela mulher. Aquela mulher convivia com isso. Filhos são... Nós amamos filhos. Eu tenho 3 meninas, a Melina, a Sara e a Petra, 16, 14 e 12 anos. 3 meninas, mais minha esposa, 4. Às vezes vem minha mãe e minha sogra para casa, 6 mulheres. Os irmãos podem imaginar. Os irmãos precisam orar por mim. Mas minhas filhas são a grande bênção do Senhor. Agora, quando uma filha está passando por um problema, isso dói na gente. A gente recebe o impacto disso. Ver o nosso filho sofrendo é fazer com que a gente sofra. A gente sente aquilo. Então a mulher, depois de ter se prostrado no versículo de número 25, no versículo 26,
ela se aproxima, né, e depois que ela estava ali próxima, essa mulher grega, de origem sírio-fenícia, ela roga, ela pede a Jesus: Jesus, tira os demônios da minha filha. Tira os demônios da minha filha, Senhor. Agora, irmãos, essa mulher, saber quem essa mulher era, nos faz entender que os improváveis podem ser salvos pelo Senhor. Pessoas que nós não podemos nem imaginar, que estão vivendo no nosso entorno, próximos a nós. Hoje, no final do outro culto, uma pessoa estava dizendo para mim: pastor, olha, quando o senhor estava pregando a mensagem, eu imaginei uma pessoa lá do meu trabalho, eu falei: é impossível essa pessoa aceitar Jesus. Sim, são os improváveis. São os improváveis que nós não podemos imaginar. Como é que pode uma pessoa dessa ter acesso a Jesus? Como é que ela vai ter os seus olhos abertos, a escuridão sair da vida dessa pessoa? Como é que pode? Os improváveis, meus irmãos, os improváveis podem ser salvos pelo Senhor. Por quê? Porque o Evangelho, ele foi planejado para pessoas. E a base de ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes éticos, mas um relacionamento com a pessoa de Jesus. E aquela mulher, ela se aproxima de Jesus, ela reverencia Jesus, ela se humilha diante de Jesus. Mas essa mulher não pode chegar perto de Jesus. Essa mulher não é uma judia, essa mulher não é uma pessoa da promessa. Não, não é. Mas aí a gente vê de fato como o Evangelho, ele pode salvar pessoas que nós não podemos nem imaginar. Versículo 27, mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus, ele conta uma parábola. Por quê? Porque o chamado de Deus lá atrás, a Abraão, em Gênesis capítulo 12, foi para um povo, foi para uma nação. Ele marca a prioridade dos israelitas. E aí, meus irmãos, esse é um conceito ensinado nas Escrituras. Deus com o seu povo, Deus se relacionando com o seu povo, o povo da promessa. E aí a gente vê que Jesus, ele concentra o seu ministério com os judeus pela primazia, pela importância de Israel. Mas depois, meus irmãos, aqueles que não receberam, aqueles que não deram ouvido a eles, também serão alcançados. Jesus quebrando ali o protocolo, quebrando as barreiras, para que o Evangelho chegasse também aos gentios, aos improváveis, para que o Evangelho alcançasse as pessoas mais improváveis daquele tempo. E isso gerava nas pessoas uma certa relutância, e eles ficavam abismados: como pode Jesus se aproximar dessas pessoas? Como pode Jesus ter acesso a essas pessoas? Jesus, ele vai de fato estender o seu ministério, primeiro aos filhos que estão em Israel, e depois aos animais da casa. Jesus não estava sendo grosseiro. Você não abre mão de dar o alimento que você daria ao seu filho para dar o animal de estimação, não. Você tem como prioridade o seu filho. Caso sobre, você dá para o outro. E aí Jesus, ele diz isso para aquela mulher, mas aí a resposta daquela mulher é extremamente interessante, talvez a parte mais importante dessa história. Ela diz o seguinte no versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sim, Senhor. Mesmo com a prioridade dada a Israel, os seus filhos não seriam privados da graça de Deus. Demais pessoas também não seriam privados da graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus pode atender a necessidade de todos. E aí aquela mulher desesperada, ela vai dizer em total humildade: sim, Senhor, eu sei. Mas se eu tiver acesso a migalhas, as migalhas que vão cair por debaixo da mesa, as coisas podem mudar na minha vida. A minha vida pode ser completamente impactada.
Os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem das migalhas das crianças, porque nem os adultos deixam cair as migalhas, mas as crianças deixam. Vai acontecer isso. E se eu tiver acesso às migalhas, a minha vida será completamente impactada, a minha vida será completamente transformada. Aquela mulher diz que se satisfaria com as migalhas. Então, meus irmãos, a gente precisa de fato entender que pequenas ações de misericórdia e de amor podem fazer toda a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso entorno. Migalhas. Eu tenho muita coisa que eu não posso dar para essa pessoa. Mas talvez essas pessoas estão tão desesperadas, essas pessoas estão tão aflitas, o problema é tão grave, tão grandioso, que se elas tiverem acesso a migalhas, isso já será suficiente para o início de uma transformação e de cura na vida dessas pessoas. Por isso que nós precisamos pensar nessas pequenas ações de misericórdia, pequenas ações de amor. A fé daquela mulher gentia não consiste no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, mas no fato de que com o momento que ela diz sim, Senhor, ela o reconhece como o doador do pão da vida. As pessoas estão com fome. Sim, Senhor, Tu és o pão da vida. Tu és o verbo que se fez carne. Tu és tudo o que eu preciso. E agora, Senhor, se as migalhas caírem da mesa, a minha filha pode ser curada. O meu problema pode ser resolvido. A gente, às vezes, meus irmãos, pensa que temos que fazer grandes coisas. Mas eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não estou à frente. Pequenos gestos, pequenas ações de graça, de misericórdia, de amor, podem fazer toda a diferença na vida daqueles que estão desesperados, naqueles que estão aflitos. Sua filha, dia após dia, estava endemoniada. A sua filha, dia após dia, vivia ali, num contexto de escravidão, aprisionada pelos demônios. Você imagina você voltar para casa todo dia, sua filha está endemoniada. Como é que resolve um negócio desse? Essa aflição, esse desespero. Não, Senhor, eu sei que o pão são para os filhos, mas se as migalhas caírem da mesa, elas já são suficientes para mim, para que minha vida seja transformada, impactada. Essa é a realidade, meus irmãos, da nossa sociedade. As pessoas estão desesperadas. Migalhas podem fazer diferença nas suas vidas. O desespero, a dor, o problema, o sofrimento. Ações que vão gerar migalhas. E aí o que acontece? No versículo 29, então ele disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Não havia, meus irmãos, evidências ali externas, a autoridade da palavra de Jesus, do poder de Jesus. Quando ele diz, mãe, pode voltar para casa, porque o demônio já saiu. É o poder de Jesus sendo manifesto naquele momento. A autoridade do verbo que se fez carne. Podem ir, porque agora o demônio já não faz mais parte da vida daquela criança. E aí, meus irmãos, Jesus causa um impacto, porque agora aquela mãe pode voltar para casa e ela vai ver a sua filha curada. Ela vai ver a sua filha restaurada. E é exatamente isso que diz o versículo 30. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus, meus irmãos, nos convida a crer. Jesus, ele possui o poder. Jesus, ele possui, de fato, autoridade. Toda autoridade que pertence ao nosso Senhor. As palavras de Jesus, meus irmãos, elas causam um impacto tão profundo. Trazem cura para a vida daquela mãe. Quando nós chegamos aqui na quarta-feira, eu e minha esposa, a gente achou muito interessante o tema da IBB desse ano. Eu encontrei. Agora aquela mulher sírio-fenícia, a sua filha, encontram paz, encontram Jesus. E isso aconteceu lá em Foz do Iguaçu.
lá em Foz do Iguaçu. Eu queria contar para você, para poder fechar a mensagem dessa manhã, a experiência da Bruna. Bruna, acho que tem a foto aí. Ela chega na igreja completamente quebrada e destruída. Gravidez, na adolescência, abandonou a criança, foi para a Bahia, infelizmente sofreu, apanhou, sofreu violência doméstica, já não suportando mais aquela vida, começou a juntar dinheiro para poder fugir do companheiro. E ela guardava, ela escondia o dinheiro para que quando ela tivesse um montante bom, ela pudesse comprar passagem e fugir. E aí a Bruna chega em Foz do Iguaçu, completamente quebrada e destruída. Ela chega até a igreja, exatamente como a mulher cirofenícia. Olha, não há possibilidades para mim de algumas migalhas. Eu nunca vou poder ser como vocês, crentes, tendo uma vida correta, dar um rumo para a minha vida. Mas, pastor, se a igreja tiver algumas migalhas para mim, já vai ser suficiente. E aí nós trouxemos a Bruna para a nossa casa. Tem a próxima foto. A gente trouxe a Bruna para a nossa casa porque a Bruna precisava de uma referência. Ela nunca tinha sentado na mesa, nunca tinha feito uma refeição. Está ali minhas filhas, a Sara, a Petra e a Melina. E o que a Bruna precisava era aprender, né? E Deus tinha muito mais para ela do que as migalhas. Ela aprendeu a sentar na mesa, ter uma boa refeição, viver em paz, em harmonia, em respeito. Ela precisava de uma referência porque ela nunca tinha tido. E Deus ali começou a fazer uma transformação, o Espírito Santo na vida da Bruna. O ano passado, ela desceu as águas. Na próxima foto, ela foi batizada com a sua vida completamente transformada. A Bruna não conhece o seu pai, saiu de casa, família completamente quebrada. E aí, quando você olha para a história da Bruna, você pensa assim, porém, é improvável. É improvável que a Bruna encontre o Senhor Jesus. Como é que vai poder acontecer isso? Mas, meus irmãos, as migalhas, ali foi o início do momento em que a Bruna começou a comer daquelas migalhas. E Deus tinha muito mais para ela, Deus tinha o pão da vida. E aí, meus irmãos, a Bruna precisava de um trabalho, precisava ganhar dignidade novamente. Nós fizemos o currículo dela, acompanhamos ela até o trabalho, até a entrevista. Hoje ela trabalha nos grandes hotéis lá de Foz do Iguaçu, que é a próxima foto. Sua vida foi transformada e impactada. Completamente. E eu quero desafiar você nessa manhã a crer nessa possibilidade. A crer. Nós lutamos com coisas impossíveis. Filhos desviados que estão longe do Senhor. Filhos que às vezes não querem saber de nada do Senhor. Estão doentes espiritualmente, precisam de cura que vem do Senhor Jesus. Nós lutamos com tantas situações, nós temos pessoas no nosso entorno, meus irmãos, que precisam do Senhor Jesus. E a essas pessoas você diz assim, poxa, essa pessoa é improvável, né? É improvável que um dia ela se sente comigo lá na Igreja Batista do Bacaxeri para poder assistir um culto, para ser discipulado. Nesses dias agora aqui, eu estava vendo um negócio que marcou minha vida. Eu estava vendo adolescentes sentados um com o outro, estudando a Bíblia. A gente precisa acreditar que as pessoas que estão ao nosso entorno, os improváveis, podem ser alcançados pelo Senhor. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar os recursos que você tem. Eu não sei pregar, eu não sei fazer estudo. A sua casa pode ser uma ferramenta. A gente estava vendo aqui hoje o testemunho das casas de paz. Olha só, meus irmãos. A nossa casa pode ser usada para a glória de Deus, porque a gente pode colher pessoas, receber pessoas. A mesa da nossa casa pode ser uma ferramenta onde a gente vai abençoar muitos e muitos outros. Então eu quero desafiar você nessa manhã, convido você a fechar os olhos, a baixar a sua cabeça. Naquele dia, aquela mãe tem a sua filha curada. A mulher sírio-fenícia tem a sua filha curada pelo Senhor. Naquele dia ela volta para casa e ela encontra a sua filha na cama e os demônios haviam deixado a sua filha. Ela estava na cama, tranquila. Eu não sei por onde ela andava, se era como o gadareno, subindo as paredes, perdida. Agora aquela mãe encontra a sua filha, deitada na cama.
e os demônios haviam deixado a sua filha. Há uma obra do Senhor Jesus que pode ser realizada nos nossos corações e na nossa casa, irmãos. Há uma obra. Você, pai, mãe, não desista. Não desista. Continue orando, continue buscando o Senhor em humildade, em submissão ao senhorio de Cristo. A cura para as nossas famílias. A cura para os nossos lares. E eu queria convidar você nessa manhã, você que está de olhos fechados e cabeça baixa, queria convidar você para alguns desafios. Primeiro, quer submeter a sua vida ao Senhor Jesus? Ele pode curar você. Ele pode te ajudar com a tua família. Mas quem eu sou? Você é aquele que o Senhor ama. Você é aquele que pode ser restaurado pelo pão da vida, pelo Senhor Jesus. Então você pode sim, nessa manhã, se submeter ao senhorio de Jesus. Você pode também, nessa manhã, pedir a Deus pelos teus filhos. Sabe aqueles filhos que estão longe? Você queria tanto que eles estivessem na presença do Senhor. Talvez foram até criados na igreja, mas se desviaram. Há solução para eles também. E a solução está no Senhor Jesus. Você pode da mesma forma clamar ao Senhor nessa manhã e dizer: Senhor, o meu filho, alguém da minha família que precisa tanto do Senhor, eu peço a tua intervenção. Eu peço que o Senhor, ó Deus, salve. Você pode fazer isso nessa manhã também. Ou você pode dizer: Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida para a glória do Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha vida para alcançar aqueles que são improváveis. A levar o pão. A fazer alguma coisa, Senhor, para que essas pessoas abram seus olhos. Se você se sente desafiado pelo Espírito Santo nessa manhã, levante do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos, clamando a Deus por essas pessoas. Seja pelo seu filho, seja pela sua família, por uma cura que você tanto necessita. Ou você quer também que o Senhor Jesus use a sua vida para a glória dEle. Levante do seu lugar agora e venha aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Pode vir, pode se levantar e vir. É pelo seu filho, é pela sua família, é pela sua casa. Pode vir. Não desista. A sua história ainda não chegou ao fim. Deus tem a última palavra. Não é o homem que tem a última palavra, é o Senhor. Apresente a sua família ao Senhor. Apresente os seus filhos. Eles estão longe, mas amanhã eles estarão perto. Eles estão distantes, mas amanhã Deus vai fazer algo poderoso. Deus vai fazer algo poderoso. Pode se levantar e vir. É o desafio de crer no Senhor Jesus. O poder está nele, a autoridade está nele. É o desafio de apresentar sua família, de pedir cura ao Senhor, de continuar orando pelo seu filho, pela sua casa. É o desafio de ser um missionário, de continuar acreditando nos improváveis, de que Deus pode transformar a vida de quem Ele bem entender. Eu vou pedir aos pastores que estejam em torno das pessoas, os missionários, irmãos do Bacaxeri, por favor, abrace as pessoas. Nós temos pessoas chorando aqui à frente. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar orando e clamando ao Senhor por cura. São os nossos filhos, Senhor. É a nossa casa. E o nosso pedido é o mesmo daquela mãe naquele dia.
Traga cura sobre os nossos filhos. Alcance as nossas casas. Usa a nossa vida para a Tua glória, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. E agora nós estamos prostrados diante de Ti. Exatamente como aquela mulher fez naquele dia. Porque só o Senhor trará cura. Só o Senhor vai resolver. Só o Senhor, ó Deus, trará salvação para vidas que estão perdidas. Ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos a Ti. Socorre-nos. O Senhor fez isso na história da Bruna. Eu vi, Deus, eu vi. A Bruna estava afundada no pecado e nas trevas. O Senhor mudou a vida dela para sempre. Os nossos filhos que nós amamos, Senhor. Os nossos parentes, os nossos queridos, que nós tanto amamos. E pedimos ao Senhor nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, faça um milagre. O Teu poder será, ó Deus, maravilhoso. E vai curar. E vai trazer salvação no meio das famílias, no meio do coração dos nossos filhos, Deus. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor.